Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Léo, sou investidor desde meus 15 anos e está começando mais um vídeo no nosso canal. Hoje, pessoal, eu vim trazer um vídeo aqui de tudo que vocês precisam saber sobre renda fixa. Exatamente isso, eu vou destrinchar aqui para vocês essa modalidade de investimento muito conhecida. Muitas pessoas conhecem os tipos de investimento de renda fixa, mas não sabem de fato o que ela é, nem o que impacta ela, ou quais são os parâmetros que definem as rendas fixas. Então, hoje eu vim desvendar tudo para vocês. Antes de tudo, eu peço que já se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu like e roda a vinheta. Bom pessoal, o tipo de investimento de renda fixa é um investimento onde você já sabe ali qual que é o valor que vai ser retornado a partir do seu aporte. Ou seja, você vai colocar o dinheiro no investimento, vai fazer o investimento e você já tem pré-definido ali a taxa de juros que vai estar incidindo sobre esse investimento. E essa taxa de juros ela é definida através de alguns parâmetros, tá bom? Que a gente vai desvendar nesse vídeo também. Mas o conceito básico de renda fixa é isso. É investimentos que a gente já sabe qual que é o nosso resultado lá no final, baseado numa taxa de juros já definida. Então, esse é o conceito de renda fixa. Alguns investimentos de renda fixa são muito famosos, como a poupança, CDBs, investimento de debêntures também, que está bem famoso agora no mercado, mas a poupança é o principal investimento que a gente tem no país. A poupança é considerada um investimento de renda fixa. Por quê? Você já sabe que ela vai render ali 70% da taxa Selic. E aí eu vou te falar o que é esse parâmetro de juros taxa Selic. A gente tem alguns parâmetros de juros que é o que movem ali a renda fixa. Mas a poupança é considerada uma renda fixa devido a isso. Ela tem uma taxa de juros ali baseado na taxa Selic. Isso faz com que você já saiba quanto o seu investimento vai render ao mês. Atualmente está rendendo aí a taxa de 0,5% os juros da poupança. É um investimento que não é um dos maiores investimentos, passou longe de ser um dos maiores investimentos, mas é o investimento mais comum que a gente tem no nosso país. Como eu falei, a gente ainda tem diversos outros tipos de investimentos e que a gente vai estar decifrando um pouco de cada um aqui hoje também. Basicamente, são definidas por 3 tipos de taxa, que é a taxa Selic, que é a taxa de juros do país, o IPCA, que é a inflação, e a taxa de CDI. Então a gente tem os investimentos baseados em cima dessas taxas que parametrizam ali o valor que vai estar rendendo o seu investimento. Então, como eu falei, a poupança ela é baseada na taxa Selic, que é a taxa de juros do nosso país. A taxa de CDI é a taxa utilizada pelos CDBs, que é basicamente você emprestar dinheiro para o banco e aí ele vai estar te repassando uma parte do valor ali dos juros. É baseado na taxa de CDI. A taxa de CDI corresponde a menos 0,1% da taxa Selic. Então ela anda junto com a taxa Selic também. E a gente tem a questão do IPCA, que é basicamente a inflação do nosso país, que mede ali a perda do valor de compra da moeda. Então eles utilizam o IPCA como uma métrica de juros para a gente estar fazendo ali a rentabilidade dentro do investimento de renda fixa. Eu já falei aqui da poupança, que é um investimento baseado em cima da taxa Selic, ela rende 70% da taxa Selic. Quando ela ultrapassa 0,5%, ela tem uma trava, então a poupança não vai render mais que 0,5% ao mês, tá pessoal? E um ponto muito importante dos investimentos em renda fixa é que a gente tem alguns investimentos que têm dedução de imposto de renda e outros investimentos que não possuem dedução de imposto de renda. Então, alguns investimentos de renda fixa, eles descontam o imposto de renda quando você saca aquele valor. Então é muito importante vocês se atentarem a isso, porque esse valor do imposto de renda é bem alto, tá pessoal? Então eu vou deixar uma tabelinha aqui e aí vocês podem verificar um pouco do imposto de renda aí, da dedução. Então quando você vai sacar, no seu lucro vai tirar ainda esse valor do imposto de renda. Então é muito importante vocês se atentarem ainda, porque isso muda muito ali no final, tá? Então sabemos que tem investimentos que tem dedução de imposto de renda, sabendo que tem investimentos que não tem. A gente sabe que tem 3 métricas de juros ali, que é a taxa Selic, a taxa de CDI e também o IPCA. E um ponto muito importante que a gente precisa saber aqui é que a variação do valor de juros aplicado em cima desse investimento, ela também leva em consideração o prazo, que é basicamente que o seu dinheiro vai ficar ali aportado, tá? Que é também o que a gente chama de carência. Isso leva em consideração e também o risco. Existe risco em renda fixa. As pessoas acham que não existe risco em renda fixa, mas existe sim, tá pessoal? Então é muito importante se atentar a isso. Tem renda fixas que são mais arriscadas e tem outras rendas fixas que são mais ali conservadores. Então a gente tem risco também. Então é um pilar, tá pessoal? O investimento de renda fixa, ele leva em consideração o risco, o prazo, a carência e os juros. Então quanto mais
prazo tiver no investimento, se o investimento estiver travado, provavelmente ele vai ter uma rentabilidade maior, tá? E um risco menor. Não tem como ter um investimento de risco baixo, rentabilidade alta e prazo curto. Não existe, tá, pessoal? Esse tripé sempre vai falhar em alguma posição e é onde, basicamente, deixa o investimento mais interessante. Então, falei um pouco da poupança, vou falar um pouco dos CDBs. Os CDBs são investimentos voltados ali para emprestar o dinheiro ao banco. Então, a gente empresta o dinheiro e o banco vai estar retribuindo com a taxa de juros em cima desse capital que você está emprestando para ele. É baseado em taxas de CDI e também tem dedução de imposto de renda, tá? É um tipo de investimento que tem dedução de imposto de renda. Então, quando você vê aí CDBs que pagam 100% da taxa de CDI, por exemplo, a taxa Selic estando em 10,25%, 100% da taxa CDI significa que ela está pagando ali basicamente 10,15% ao ano, levando em consideração ali ao bruto. Vai ter a dedução do imposto de renda ainda no final do investimento, quando você sacar seu dinheiro. Então, CDBs basicamente funciona dessa maneira. A gente tem também um investimento muito comum, que é o Tesouro Selic, que é o investimento onde é um dos mais rentáveis que a gente tem hoje, que paga 100% da taxa Selic. Ele paga 100% da taxa Selic, mas também tem dedução do imposto de renda. Então é importante você se atentar a isso. E o que é o Tesouro Selic? É você estar emprestando dinheiro para o governo. Da mesma forma que isso funciona nos CDBs, funciona o Tesouro Selic, que é emprestar o dinheiro para o governo. Então um é para o banco, CDBs, e o outro é para o governo, que é ligado ali ao Tesouro Selic. A gente tem outros investimentos também, que é o Tesouro IPCA, que são investimentos aí voltados mais para longo prazo, onde você vai deixar o seu dinheiro parado aí 10, 15, 20 anos, e ele vai ter uma rentabilidade um pouco maior, tem dedução do imposto de renda também, e isso é emprestar o dinheiro para o banco. A gente tem outro tipo de investimento muito comum, que são as LCAs e LCIs, que são investimentos onde não tem dedução de imposto de renda. É letra de crédito imobiliário e letra de crédito agrícola. Aí você me pergunta, Léo, por que esses investimentos não têm dedução de imposto de renda? O governo federal, eles entenderam que precisavam receber incentivo em algumas áreas do país, como a área imobiliária e a área agrícola. E para ter esse incentivo, criaram então esses tipos de investimento, onde não precisa ter a dedução do imposto de renda para se tornar mais atraente para os consumidores. Então, a gente, pessoa física, consegue investir em LCIs e LCAs para estarem fazendo investimentos ali sem dedução de imposto de renda. E aí você está emprestando dinheiro para um banco, tá? E ele vai estar aportando esse dinheiro seu na área de imóveis e na área agrícola. Então, ele tem que ter um destino certo. As LCIs e LCAs têm que ter um destino certo. Houve algumas mudanças no CRI e CRAs que também impactaram essa questão do imposto de renda, tá? Que o governo alterou esse modo, como alterou também um prazo mínimo da LCIs e LCAs. Antigamente era 3 meses, agora passou para 1 ano. Então a gente teve essa mudança do governo federal, infelizmente isso é um ponto negativo para o investidor. Antigamente a gente só tinha uma carência de 3 meses, agora passamos para uma carência aí de 1 ano. As debêntures são basicamente um investimento de renda fixa baseado em algum tipo de juros, como eu falei, num desses tipos de juros, tem vários tipos de debêntures, e também é voltado ali basicamente para aportar dívidas de empresas através de bancos. Então as empresas geram suas dívidas, né? Os consumidores pagam ali, elas vão retribuir através do pagamento de juros. Então a gente vai emprestar o dinheiro para empresas, as empresas através de bancos, obviamente, a gente vai estar aportando esse dinheiro e ela vai estar pagando uma parcela ali para você de juros durante o mês. Alguns debêntures são sim interessantes, tá, pessoal? Lembrando, as debêntures já são investimentos em renda fixa um pouco mais arriscada do que, por exemplo, o Tesouro Selic, porque uma empresa quebrar é muito mais fácil que um governo quebrar. Então a gente tem aqui um risco maior, obviamente ela pode ter um percentual maior de rentabilidade e isso faz com que ela seja mais atraente. As debêntures tem debêntures incentivadas e debêntures não incentivadas. O que significa isso? Tem debêntures que são incentivadas pelo governo, fazendo com que não tenha dedução de imposto de renda. Outras vão ter sim dedução de imposto de renda, então é muito importante vocês verificarem isso. Além do imposto de renda, pessoal, a gente tem um imposto chamado IOF, que é um imposto onde os investimentos que tiverem menos de 1 mês, eles possuem ali um imposto incidido em cima. Então, se você aportar seu dinheiro, colocar ali no investimento e retirar em menos de 1 mês, você vai ter o imposto de IOF. Esse é um imposto que vale para todo tipo de investimento e ele basicamente é uma escala regressiva. Eu vou estar deixando aqui para vocês também essa tabela de imposto de IOF, tá bom? Então, basicamente, esse foi o vídeo sobre renda fixa. Passamos o que é, quais são os tipos de parâmetros de juros,
também quais investimentos têm dedução de imposto de rendas e quais não tem, e o que você precisa saber sobre renda fixa é um pouco nesse vídeo, tá? Lembrando, renda fixa é um mundo muito maior, mas aqui você já tem um princípio muito grande de entendimento para conseguir investir em renda fixa, já que é um investimento muito mais seguro que renda variável. Você já sabe quanto você vai ganhar no investimento de renda fixa, tá bom, pessoal? O investimento de renda fixa, pessoal, também é muito importante a gente lembrar, não é um investimento que sempre você vai ganhar não, tá? Acontece casos de investimento de renda fixa que você pode perder dinheiro sim, mas são investimentos de renda fixa de alto risco, tá? Então é muito importante vocês estarem sempre pesquisando sobre os tipos de investimento que vocês estão fazendo em renda fixa também. Então agradeço quem ficou até aqui, eu peço que já se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e bora investir!